Rizzi Hoffa, 7 quilos, 260 gramas. Tem aí o peso. Não é fácil, não. Ele foi para 20 metros e 27 centímetros. Olha, de 22,12 a melhor marca do ano, que é do Adam Nelson. O Rizzi Hoffa fez 22,10 já esse ano. Aí o resultado dos 3.000 metros com obstáculos. Ryzen McGettigan, que é o recorde do estádio, né? Você vê aí, Ankuta Bobocel, da Romênia, ficou em segundo, com Corinne Hintz, da Jamaica, em terceiro. Voltamos ao salto com vara no feminino. Prova que tem a Fabiana Müller, tem Jenny Stuzinski, americana, que venceu a seletiva olímpica nos Estados Unidos, e tem também a recordista mundial, bicampeã mundial e campeã olímpica, Helena Nzimbaeva, que ainda não começou a competir. Aí conseguiu ultrapassar o sarrafo, acertou o salto. Acertou o salto, mas não foi um salto muito bem executado, não. Passou de lado. Pode melhorar ainda muito essa técnica sobre o sarrafo, no momento em que ultrapassa o sarrafo, ou seja, falta um pouco de velocidade para ela chegar um pouco mais confortável e ultrapassar o sarrafo. Anna Rogowska, polonesa, que vem na segunda posição, ela tenta o segundo salto e a segunda tentativa para 4,65 metros. Anna Rogowska, que é uma das adversárias de Fabiana Müller nos Jogos Olímpicos de Pequim, vem conquistando bons resultados esse ano. Saltou para 4,66, mas já tem 4,83 na carreira, Anna Rogowska. E ultrapassa os 4,65 metros na segunda tentativa. Já chega perto da melhor marca no ano, a polonesa Anna Rogowska. Estamos revendo o salto aí da Anna Rogowska. Você vê como ela quase toca na subida, quase que ela toca com a perna no sarrafo, mas saltou bem alto. Ou seja, um pouco de velocidade, imprimiu velocidade um pouco excedente. Excedeu um pouco na velocidade. Com isso ela invadiu um pouco, mas ela conseguiu livrar muito bem e com isso, lá em cima, sobre o sarrafo, ela conseguiu fazer a técnica perfeita de ultrapassagem para conseguir o seu salto. Você vê aí David Oliver, americano, que foi o vencedor da seletiva americana da prova dos 110 metros com barreiras. Os atletas que vão participar: temos o Thomas Blachek, que parece que não vai competir na raia número 2, e o David Oliver, americano, está na raia 6, é o principal nome dessa prova. Ele que tem o 4º melhor tempo do ano. Os 3 melhores tempos do ano são do cubano Dairon Robles, que é o favorito, né, para os Jogos Olímpicos de Pequim, apesar do Liu Xiang, o chinês, ser o campeão mundial dessa prova. Mas do jeito que está correndo o Dairon Robles, ele é o favorito. A gente sempre diz que vai acontecer uma grande competição na prova dos 110 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Pequim. Porém, o Liu Xiang vem sofrendo uma pressão muito grande. Eu venho sempre dizendo isso aqui para o amigo do Sport TV. Ele vem sofrendo uma pressão muito grande e com isso ele acaba se sentindo muito desconfortável. Diferentemente da seleção brasileira de voleibol, que está sempre numa zona de desconforto, o Liu Xiang não está se sentindo muito à vontade nessa zona de desconforto, ou seja, com essa pressão. A seleção brasileira, por exemplo, de voleibol masculina, sabe que tem no comando o Bernardinho, que coloca sempre esse tipo de pressão nos atletas para que eles possam se superar, ou seja, buscar sempre mais e melhores resultados. Aí está o David Oliver, atleta de 26 anos, já correu esse ano para 12,95, o 4º melhor tempo, só sendo superado este ano pelo cubano Dairon Robles. Para que o telespectador tenha uma ideia, o Liu Xiang, né, o chinês, correu esse ano só para 13,18. Ele que é o atual campeão olímpico, né? Liu Xiang defende o bicampeonato olímpico e é também o atual campeão mundial em Osaka 2007. Aí o Andy Turner, britânico, na raia 7. E temos outro britânico, o Alan Scott,
Raia 2 está vazia, hein? E falando em britânico, a gente sempre lembra numa prova como essa, do 110 metros de barreira, do Mark McCoy, grandes nomes, mas um nome que nos salta sempre era o do ex-recordista mundial Colin Jackson, que correu 12,91. Ele correu em agosto de 93 esse resultado, e era um atleta muito consistente. Ele tinha uma largada muito boa e, quem lembra, ele fazia uma chegada quase que caindo, se projetando muito para frente na chegada, quase que caindo, e conseguia grandes resultados com isso. E o recorde do estádio pertence a Alan Johnson, outro grande atleta americano, que é de 13 segundos e 5 centésimos. E vamos à largada. 110 metros com barreiras no masculino. Largada queimada. Dairon Robles, que disputou essa última semana em Estocolmo, né? Você teve a oportunidade de acompanhar ao vivo aqui no Sport TV 2. O Dairon Robles correu para 12,91. Ele tem um recorde mundial que é de 12,87. Falar em recorde mundial, olha aí, Elena Zimbaeva, que perdeu na primeira tentativa para 4,74 metros. Vai para a segunda tentativa para 4,74 metros. A recordista mundial Elena Zimbaeva. Perdeu também na segunda tentativa. A gente sabe que o imbatível não existe, né? Então ela que está tá chegando numa fase de polimento e está melhorando, adquirindo velocidade para estar no salto com vara, ela tem que dar uma corrigida na marca. Você vê o tempo de reação de cada atleta. O melhor foi o Anton Hicks. E você vê aí que na raia 7 acabou queimando, né? Raia 7 e 8. E olha, a Elena Zimbaeva, ainda falando dela, nós vimos a Elena Zimbaeva quebrar o recorde mundial de 5 metros e 3 centímetros no último dia 11 de julho, na Golden League de Roma, que você teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, quando ela estava se sentindo muito bem. Tem aquela coisa do dia também, né, Robson? Exatamente. E Roma sempre faz um clima muito favorável. Roma é sempre um pouco mais seco, quente, então os atletas se sentem mais à vontade. Nesse dia, a Fabiana Müller não foi muito bem. Acabou saltando 4,65 metros e ficando na quinta posição. Porém, são essas inconstâncias que nos preocupam um pouco para os Jogos Olímpicos, já que a Fabiana Müller, eu sempre digo, é a favorita a uma medalha nos Jogos Olímpicos. Vamos lá para a relargada dos 110 com barreiras. Agora sim, valeu a largada, você acompanha nas raias 4 e 5, Anton Hicks na raia 5, David Oliver na raia número 6. David Oliver vem escapando um pouquinho, hein? Vamos acompanhar a chegada, 13 segundos e 21 centésimos com vento contra de 1 metro por segundo. E ele acaba vencendo. Aí o americano David Oliver, 26 anos. Já correu para baixo dos 13 segundos nessa temporada. O clima em Londres, ele não favorece muito as provas de velocidade. Os atletas sentem um pouco esse clima em Londres, que é bem maluco. Às vezes tá um dia maravilhoso, o clima tá bom, tem um solzinho, de repente fecha e chove muito. E aí a temperatura cai um pouco, ela varia muito a temperatura. E a Elena Zimbaeva indo para sua terceira tentativa a 4,75 metros, como eu disse. Isso pode acontecer nos Jogos Olímpicos, de repente ela nem conseguir pontuar. E isso já deixa em aberto aí a possibilidade das outras atletas conseguirem bons resultados. Aí, na terceira e última tentativa, ela avança saltando 4,74 metros. Tá aí a sorridente Elena Zimbaeva. E arregalou o olho, hein? Se sentiu aliviada aí por ter saltado 4,74. Estava assustado, porque uma atleta que tem controle da prova como a Elena Zimbaeva, ela teve que fazer uma correção na corrida de aproximação. Aí a largada dos 110 metros com barreira, e nessa corrida de aproximação da Elena Zimbaeva, ela teve que maneirar, ou seja, dar uma amenizada na velocidade que estava sendo demais. Com isso ela se projetava um pouco demais e acabava derrubando o sarrafo lá em cima. E aí a recuperação do atleta americano nos 110 metros com barreiras, uma recuperação muito boa. Entre as barreiras ele fez um trabalho muito
muito bom, fazendo aí a projeção para a chegada, buscando o resultado. Eu sempre digo isso para os atletas que estão competindo em semifinais, de buscarem sempre o resultado, seja nas eliminatórias ou nas semifinais, porque normalmente o resultado pode acontecer num momento que você menos espera. Então, correr sempre 100%, ou como eu sempre dizia quando treinava, correr a 120% faz toda a diferença. Os Estados Unidos têm muita tradição nessa prova dos 110 com barreiras, né? A gente lembra das 2 medalhas de prata do Terence Trammell nas 2 últimas Olimpíadas. Aí o americano David Oliver, que vence essa prova. Também tem o título olímpico do Aaron Johnson em Atlanta 96, Roger Kingdom, que ganhou em Los Angeles 84, ganhou em Seul em 88 também. Então os americanos sempre tiveram bons resultados nessas provas de 110 metros com barreiras. E o David Oliver, que foi o primeiro da seletiva americana, está querendo fazer um bom papel nos Jogos Olímpicos de Pequim. E outros nomes também, como Greg Foster, que sempre estiveram ali competindo de igual para igual, campeão mundial, Greg Foster. Atletas que sempre fizeram bons resultados. No feminino também, nos 100 metros com barreira, as mulheres também sempre foram muito rápidas nessa prova. Esse aí é o Scott Martin, australiano. Você vê que o biotipo do atleta do arremesso de peso nada tem a ver com praticamente todos os outros atletas que participam do atletismo mundial, com exceção do decátulo. Talvez a gente tenha os atletas mais fortes também, mas o atleta do arremesso de peso, ele muitas vezes não parece atleta, né, Robson? Ou seja, Lucas, o atletismo é um esporte muito democrático, né? Literalmente falando. Ele consegue agregar, né, todas essas valências. Então, um atleta que é um pouco mais forte, né? Vamos dizer assim, mais forte, mais compacto, porque são atletas muito fortes, né? Apesar de parecerem obesos, mas são atletas que têm um percentual de gordura não tão elevado, tudo é muita força bruta, muita massa muscular. É claro que a barriguinha ali protuberante também mostra que eles têm que comer bastante, porque senão, para lançar esse peso de 7 metros, de 7 kg e 260 gramas, tão longe, eles têm que comer bastante. E são atletas que são muito velozes, por incrível que pareça. Esses atletas têm resultados nos 50 metros, que no começo de ano eles sempre fazem testes de 50 metros, 50 jardas. Tem resultados muito expressivos para atletas do tamanho dele. Então, muito 20. É claro que a barriguinha ali... Minha primeira colocação, Adam Nelson, 2 vezes prata nos Jogos Olímpicos, nos 2 últimos Jogos Olímpicos, vai para a 3ª Olimpíada dele, tentando o 3º pódio consecutivo. Aí Christian Cantwell, também americano, que melhorou muito nesse arremesso, especificamente. Ele deu uma melhorada no que diz respeito à fase final do giro. Observe que ele estava vindo e ele estava muito lento no final, e agora ele conseguiu imprimir um pouco mais de velocidade nesse final, provavelmente melhorando até o resultado dele, mas ele não ficou satisfeito, né, talvez com a distância que o peso tenha alcançado. 4ª colocação para ele, foi a 2ª tentativa para 20 metros e 52, mas visivelmente contrariado, não está satisfeito até agora o Christian Cantwell. Será que a TV vai mostrar o Reese Hoffa também? Daqui a pouquinho vem aí o Reese Hoffa. E daqui a pouquinho vem também o Usain Bolt nos 200 metros rasos, uma prova que promete. Ele que, né, essa pista como é uma asa de cesta, ou seja, uma pista que é mais pontiaguda, o final da reta é muito mais fechado do que os centros. Ela propicia ela é muito melhor para atletas que correm nas raias 5, 6, 7. Então vamos verificar aí se ele consegue realizar uma prova abaixo dos 20 segundos. Eu corri nessa pista, posso dizer, é uma pista difícil de correr, uma pista complicada. Eu corri na raia 7, corri o recorde inclusive do estádio, que era de 20,09. É uma pista muito complicada de correr, mas é uma pista que te dá uma satisfação muito grande, porque competir no Crystal Palace te dá um status, e vencer no Crystal Palace te dá um status de grande atleta. Continuamos acompanhando a prova do arremesso de peso. Aí o Dan Taylor, outro americano. São 4 americanos que estão participando dessa prova. O Dan Taylor, o Adam Nelson, o Christian Cantwell e o Reese Hoffa.
Reese Hoffa, o Christian Cantwell e o Adam Nelson, que estão classificados para os Jogos Olímpicos de Pequim. Aí 20 metros e 7 centímetros, quinta colocação para o também americano Dan Taylor. Aí o Reese Hoffa vem na quarta posição. Até agora, melhor arremesso foi o primeiro, com 20 metros e 27. O Reese Hoffa, que é o atual campeão mundial dessa prova em Osaka, no Japão, 2007. E ele que ganhou a seletiva americana, foi o primeiro colocado. Vai tentando sair da quarta posição. Será que ele conseguiu dessa vez? Vamos ver. Não acredito não. Foi um daqueles arremessos, ele parece preso, ele está parecendo um pouco preso demais para fazer o arremesso. Provavelmente algum desconforto muscular, talvez tenha chegado da viagem um pouco em cima da competição, enfim. Mas é um atleta que pode fazer muito mais do que está fazendo agora. 20 metros e 70 para quem já conseguiu na carreira 22 e 43. Não está nos seus melhores dias mesmo não. Aí o Tomasz Majewski da Polônia. São 8 atletas somente participando dessa final do arremesso de peso no Super Grand Prix de Londres de atletismo, direto do Crystal Palace. Você vê que ele não gira, né? Majewski já tem aquele jeito antigo de arremessar. Ele não gira. Exatamente, ele faz o arrasto. Eu considero, eu acho que é até mais bonito de se ver do que o lançamento, do que o arremesso do giro. E ele assume a primeira colocação, hein, com 20 metros e 72, está aí. Primeira colocação para o Tomasz Majewski da Polônia. Mostrando que a tradição ainda fala mais alto. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar com as provas de pista. A Jamaica correndo 4 por 100 metros, uma prova fantástica que vão estar Michael Frater, que foi ontem em terceiro lugar na prova dos 100 metros, e o Asafa Powell e o Sam Bolt. Então vamos ter muitas emoções nesse Grand Prix do Crystal Palace em Londres. Espera aí um momento, Robson, tira uma dúvida. Você correu os 200, você conhece só a curva de lá, não conhece as curvas da pista inteira, não? Não, eu conheço a curva inteira porque você aquecer, né? Aquecer no estádio olímpico, no estádio como o Crystal Palace já se torna elegante, né? Essa é uma competição muito elegante, uma competição de muito glamour, né? No círculo do atletismo. Todos os atletas, alguns na época, durante a década de 80 e década de 90, faziam questão de estar competindo no Crystal Palace. Depois, os dirigentes e algumas pessoas envolvidas com o Crystal Palace, com a competição em si, acabaram se desentendendo e aí criaram Gateshead, criaram algumas competições, outras em Birmingham, então para que os atletas tivessem a oportunidade de fazer resultados em outros lugares na Grã-Bretanha. E aí temos o salto com vara já iniciado. O atleta russo Sergei Kuchernianu. E por falar em Sergei, Sergei Simov ontem voou. Ontem ele fez a melhor marca do ano, se aproximando dos 2,40, fez 2,38, uma apresentação de gala. E se credenciando a brigar pela medalha de ouro com outros atletas que já atingiram marcas próximas esse ano, mas ele vai entrar forte nos Jogos Olímpicos. A vara vai estar na altura a partir de 5,42, passando para 5,62, 5,72, 5,77, 5,82, 5,87, 5,92. E a partir daí vai ficar a pedidos dos atletas que passarem a marca de 5,92. E temos atletas com reais chances de passarem, de se aproximarem ou até ultrapassarem a emblemática barreira dos 6 metros, como Brad Walker, dos Estados Unidos, vem credenciado também para o ouro em Pequim, e o Lukianenko, atleta da Rússia. Talvez existe uma tríade que vai disputar com muita força desse salto com vara. Tem o Steve Hooker, o atleta da Austrália, que é atleta jovem, com uma pinta de roqueiro, que já saltou 6 metros esse ano. E Brad Walker já saltou 6 metros e 4. No grande evento, foi no Prefontaine Classic, em junho, nos Estados Unidos. Vimos o alemão Straub passando com muita facilidade. Agora os últimos detalhes com seu treinador.
Ontem teve início, esse é uma figura, esse é o australiano. Tivemos ontem o início da... juntaram 4 provas que fazem parte do cardápio do heptátulo, a prova feminina, multiprovas, multi-eventos no atletismo, que seria o heptátulo, e formaram uma prova de 4 grandes eventos, e as heptatletas se duelando. Ontem tivemos duas provas, e na segunda prova, a primeira foi os 200 metros, e na segunda prova, nos 100 metros sobre barreiras, aconteceu uma confusão, que na hora de colocarem as barreiras nas posições, na terceira barreira eles não estavam muito bem colocados, elas estão completamente erradas, e as atletas reclamaram muito, e apenas 40 minutos depois foi repetida a prova. Uma confusão doida, e interessante que os árbitros desceram do seu pedestal e aceitaram isso, né? Depois de muita discussão, eles aceitaram, tiveram uma nova largada 40 minutos depois. O que chamou muita atenção foi o fato das barreiras, elas estavam posicionadas, mas por alguma razão posicionadas no local da masculina. E aí o que aconteceu? A atleta britânica reclamou, ela está fazendo ali parte desse time, e as meninas acabaram reclamando muito, e os árbitros aceitaram a reclamação, e tivemos uma relargada logo depois. Foi interessante, feio, né, Robson, porque a Gigi Johnson venceu, a que não valeu, foi a única que conseguiu passar as barreiras na metragem no masculino. Tamanha força da Gigi Johnson. Foi a única que conseguiu, as outras desistiram, começaram a reclamar bastante, e na segunda tentativa, já aí nas suas distâncias reais entre as barreiras, Gigi Johnson venceu novamente, mas Kelly Sotterton fez uma prova irrepreensível, ela que também é uma candidata à medalha fortíssima no heptátulo nos jogos. Aí temos Tim Lobinger, atleta alemão muito forte, que tem 6 metros como melhor marca, um atleta que já disputou, já foi finalista e medalhista olímpico, e já saltou 6 metros na sua carreira, no auge de sua forma em 2005. Mas esse ano saltou 5,75 como melhor resultado, e está tentando retomar. Saltou 6 metros cravadinhos, está tentando voltar à velha forma. Recorde mundial do salto com vara. Bom, não precisa nem apresentar esse moço. Sergei Bubka, 6 metros e 14. Conquistado em janeiro de 93. E aí Tim Lobinger tendo dificuldades em ultrapassar, e a sarrafo ainda está numa altura bem baixa, talvez esteja em 5,62. Denis Yurchenko, atleta da Ucrânia. Ele tem 5,83 como melhor marca. Primeira tentativa dele para 5,42. Também tendo dificuldade. É interessante notar que ele tem, por exemplo, 5,83 como melhor marca esse ano. E os atletas têm dificuldade em passar na altura de 5,42. Ou amanhã fria ou amanhã com bastante vento, né? Ou uma tarde fria ou uma tarde com bastante vento, porque são 2h25 da tarde agora em Londres. Lá vai o britânico, o jovem britânico Steve Lewis, passando na sua primeira tentativa. Ele tem como melhor marca 5,71. Atleta jovem de 22 anos. Como os grandes nomes ainda não entraram em circuito, ele assume a liderança, já que Hooker, Lukianenko e Walker provavelmente não devam entrar em 5,42.
Eventos interessantes, importantes, nos aguardam hoje. Teremos a final dos 800 metros para homens, salto em altura para mulheres, que é sempre uma prova muito charmosa e muito competitiva. A prova dos 100 metros para mulheres sobre barreiras. O feminino, os 800 metros femininos também. Bom, e os falando 200 metros não nem precisa falar. nem falar, mas falando em 800 metros rasos, o recorde mais antigo, mais velho do atletismo, dos 800 metros, em poder da tcheca Jarmila Kratochvilova, completa hoje 25 anos. Tempo de 1 minuto, 53 segundos, 28 centésimos, alcançado no dia 25 de julho de 83, no Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha, e pode permanecer intacto por muito tempo. Apesar da Gelimo estar se aproximando, a Gelimo que tem aí um retrospecto, vem com esse ano correndo muito forte, pode tentar alcançar esse recorde. E agora vamos à primeira série. Teremos 2 séries dos 100 metros para mulheres. Juica Maduka, britânica, tem 11,23 como melhor marca da carreira. Kelly Ann Baptiste, atleta de Trinidad e Tobago, atleta que corre na casa dos 11 segundos cravados. Marshall Hooker, atleta de 23 anos apenas, 10,93 como melhor marca esse ano. Em fera na pista, raia 4, Veronica Campbell, da Jamaica, 26 anos, 10,85 como melhor marca de sua carreira. Esse ano já fez 10,88, candidata séria ao pódio e vai brigar pelo ouro em Pequim. Tori Edwards, atleta experiente, tem 10,78 como melhor marca de sua carreira esse ano. Tá voando Tori Edwards esse ano, não, Rob? Mantel Douglas, atleta da Grã-Bretanha, 22 anos apenas, atleta muito jovem, 11,05 como melhor marca da carreira. Na raia 7 aparece a veloz belga Kim Gebert, atleta de 29 anos, uma das rainhas das provas indoor de 60 metros. Muito veloz na largada. Na raia 8 a britânica Laura Turner. Expectativa em relação a essa prova, Robson? Eu acredito que vai existir um duelo. A Kim Gebert, que originalmente corria até barreira, correu 200 metros e agora está aí nos 100 metros, ela tem uma boa chance de passar para a próxima fase, ou seja, passar para a final. Mas Tori Edwards é, como você disse, franca favorita a estar nessa final e a vencer esta série. Brigar muito com Veronica Campbell. Se a Veronica Campbell vem em grande forma, né, vai ser um belíssimo duelo. Podemos assistir um grande duelo hoje aí. Recorde mundial de Florence Griffith Joyner, 10,49. Aí a 1 me pareceu Maduka. Essa arbitragem confirma largada falsa. Falamos do salto do Andrei Silnov, agora vai ser recuperado. Para nosso deleite. Não é todo dia que vemos um atleta passar 2,88 metros com tanta... Eu diria que esse foi realmente o índice técnico da tarde de ontem.